fundou uma das maiores varejistas do país, a Ricardo Eletro, que entrou em recuperação judicial após ser vendida a um fundo de investimentos. Depois de 30 anos à frente da companhia, o empresário decidiu criar uma escola de negócios para compartilhar suas experiências e transmitir conhecimentos aos donos de pequenas e médias empresas do país. Invest News Entrevista recebe hoje o fundador da Ricardo Eletro, empresário Ricardo Nunes. Ricardo, como que nasceu a famosa Ricardo Eletro? Bom, nasceu, na verdade, na cidade do interior de Minas Gerais, no qual eu fundei em 1989, uma lojinha apenas de 20 metros quadrados, e que, na verdade, eu vim na 25 de março, São Paulo, comprar, de porta em porta, depois montei essa lojinha, já com slogans de cobrir qualquer oferta, já botando a cara como garoto propaganda, e essa lojinha virou uma, virou duas, até a gente fazer uma grande rede aí, que em todo o Brasil. Mas parece que esse seu espírito empreendedor teve início ainda na sua infância, é isso mesmo? Na verdade, eu comecei minha vida na porta de uma faculdade vendendo mexerica. E ali, vendendo mexerica na porta de uma faculdade, eu comecei a aprender a ter habilidades, eu comecei a observar que quanto mais eu gritava, mais eu vendia. E aí eu comecei, foi ali que eu comecei a ter as habilidades de lidar com pessoas, com gente, comercializar. E depois comecei, como eu falei com você, vim na 25 de março buscar em porta, depois montamos a primeira lojinha, e no qual a gente criou esse modelo que transformou numa grande empresa chamada Ricardo Eletro, onde eu confio muito na comunicação, no marketing. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Isso, Ricardo. Então, sua vida sempre foi pautada aí pelo empreendedorismo. Você nunca chegou a trabalhar para uma empresa diretamente? Não, sempre já comecei vendendo, sempre comecei comercializando, e aí virou a vida toda, desde jovem, já comecei a comprar, a vender, depois aprender que você vai crescer, você vai ser obrigado a aprender a fazer gestão, e por aí vai, né? Como que você conseguiu ser o maior vendedor do mundo, de acordo com o Guinness Book, em 2014? Bom, essa é a história grande. Já depois da empresa, já empresa bem maior, já com 1.100 lojas, já com 45 mil funcionários, já faturando 12 bilhões por ano, mas eu sempre tive aquela coisa de criar algo para cada vez vender mais. Aí, quando eu recordo, quando chegou a minha esposa com o Guinness Book, né, lá na minha casa, e aí eu tive a ideia de desafiar um americano que vendeu 700 carros em 24 horas, eu tinha que fazer um recorde de vender mais do que 700 eletrodomésticos, e aí eu criei um grande marketing numa loja nossa do centro de Belo Horizonte, onde eu falava que eu tinha que vender, eu tinha que tirar o pedido, eu tinha que atender, eu tinha que entregar o produto e agradecer o cliente. Ou seja, a venda, todo o ciclo completo da venda teve que ser feito mesmo. Nós convidamos o Guinness Books, e ele veio participar para auditar, e ali a gente criou um grande marketing, onde nós levamos 4 mil pessoas para poder, nesse dia, estar nessa loja de clientes, e em menos de 3 horas nós batemos o recorde, e aí nós ganhamos, eu ganhei como o maior vendedor do mundo pelo Guinness Book. Então, isso, na verdade, foi criado muito mais com o intuito, na verdade, na época, de criar uma ação de venda no qual nós pegamos toda essa história que foi feita nessa loja e multiplicamos para as 1.100 lojas espalhadas em todo o Brasil no final de semana. E com essa história eu recordo que nós vendemos 3 vezes mais nesse final de semana. Então, assim, sempre criando um diferencial, sempre tentando trazer algo diferente da comunicação para, no final, atrair os clientes. Desde a data que você veio, na 25 de março, comprar ali os primeiros produtos para sua loja, quanto tempo se passou? Quantos anos você ficou à frente da loja? Eu fiquei à frente até 2018, então mais ou menos 30 anos eu estava à frente da empresa.
né, à frente, tocando geralmente mais na área comercial e marketing, porque a empresa foi pegando uma proporção muito grande, eu sempre fui muito focado nessas áreas. As outras áreas também acompanhavam muito, porque você não vai construir uma empresa desse tamanho se não tiver gestão. Mas eu tinha o meu irmão também, que cuidava muito dessa área de execução, da parte operacional. E então isso fez o que eu falo que é um casamento perfeito. É uma empresa para dar certo, eu sempre digo que ela tem que ter quem pensa e quem executa. Eu falo que é um corpo, né? Não importa se você pensa, se você executa, mas é muito importante o empreendedor entender que ele tem que achar um trator dele, porque por mais que você ache que você faça tudo, para você construir realmente uma empresa milionária, você precisa ter uma capacidade muito grande na parte de comunicação, marketing e venda. E para isso, quando você vai para de execução, geralmente é outro tipo de negócio, é outro tipo de pensamento. Então, eu tive felicidade de achar o meu trator e a gente construir essa empresa aí durante 30 anos na frente da Ricardo Eletro. Como você avalia o cenário atual das varejistas com a política econômica do governo Lula? A gente já viveu isso em outras épocas, né? Os juros, em particular, afeta profundamente os lojistas, principalmente as grandes redes. Vamos tomar um cuidado também para não confundir, né, o que essas grandes redes estão passando com o mercado todo. Porque geralmente a grande rede ela depende mais ainda do crédito, por incrível que pareça, porque os limites de crédito são absurdos, então isso prejudica ainda mais a credibilidade, o crédito, então ele acaba pagando mais caro. Muitas das vezes não é a realidade do pequeno e médio empresário que está com seu capital de giro próprio, tá tocando seus negócios, então talvez seja até uma oportunidade para que o pequeno e médio empresário cresça. Muitas das vezes, quando teve essas crises, que não é a primeira, você sabe disso, no nosso país, né, foi o período que eu mais cresci, porque eu não estava alavancado, eu era uma empresa menorzinha. Então, você imagina, por exemplo, você para aí para você pensar. Nós temos uma lojas Marisa, por exemplo, que fechou 100 lojas no Brasil, 92 lojas no Brasil. Você há de convir comigo que essas lojas, todas elas vendiam lá 500, 600, 700, 1 milhão por mês. Então, esse mercado, ele continua existindo. Com certeza, aquele pequeno e médio lojista, se souber aproveitar, ele vai crescer. Então, a vida é um ciclo de oportunidades e de dificuldades. É como você encara para você poder enfrentar. Óbvio que o juro atrapalha todos, mas eu falo para não generalizar. Nós passamos essa crise em 2008, nós passamos essa crise em 2014, quando nós tivemos o impeachment da Dilma, que os juros explodiu, que foi a crise de 2015, 2016, que foi uma das maiores crises do nosso país, e de novo estão vivendo esse momento agora, que eu acho que é importante os empresários focarem mais do que nunca quando eu falo o seguinte. Eu sempre tive uma mentalidade seguinte: se tinha 10 clientes saindo e você, junto com a sua concorrência, você vendia para 5, né? E agora não tem mais 10 clientes, tem somente 7 saindo, como que você não faz de tudo para não perder os 5? Você tem que ser mais agressivo, mais inteligente, criar mais diferencial. Então, os mais fortes, os que reclamam menos e fazem mais, são geralmente os empresários que aproveitam esse momento para crescer. Ricardo, como você comentou, em 2018, você vendeu a Ricardo Eletro, né, para um fundo de investimentos. Isso. Aqui você atribui exatamente o motivo dessa venda após 30 anos da fundação da empresa. Primeiro, eu falo que a empresa ela nasce ou para morrer, ou para você fazer uma sucessão, ou para vender, né? No nosso caso, a empresa não era, quando nós vendemos a empresa, já não era só minha, nós tínhamos sócios, né, e tudo, e todo mundo estava enxergando um cenário extremamente competitivo do varejo no nosso setor, volto a falar, com a entrada desses grandes players como Mercado Livre, Amazon. É uma concorrência meio que, não é desleal, mas vamos dizer assim, desleal em termos de capital de giro. Você imagina, o Mercado Livre esse ano vai investir 25 bilhões de reais no seu setor. Então, nós estávamos num tamanho que tinha 2 caminhos: ou abrir capital, que era uma opção, ou trazer um sócio.
E não teve espaço, a gente estava preparado para abrir capital, mas não teve janela, para as pessoas entenderem, janela não estava num momento muito duro de crise, 2015, 16, 17, e aí nós fizemos a opção de trazer um sócio, e o sócio, no final, acabou optando por comprar a empresa toda. Então, nós tínhamos duas saídas. Continuar com a empresa, que eu acho que seria um risco, porque, na verdade, a gente precisava uma coisa mais parruda para enfrentar o que estava chegando para frente, ou fazer a opção de realizar todo esse trabalho de 30 anos que nós fizemos. Aí, por opção mais assertiva, acho que nós, na época, nós fomos até meio criticados por ter vendido a empresa, pode fazer muito mais, mas todos os sócios resolveu a vender a empresa e o fundo comprou, e também o fundo comprou, jamais imaginaria que viriam momentos tão difíceis como veio da pandemia e outras coisas, né? Mas eu desejo que o fundo que compra passou por grandes dificuldades de gestão, de pessoas, de mercado, desse mercado que a gente já estava enxergando, que era um mercado que tinha um outro nível de concorrência, e hoje o fundo é dono e eu estou com um novo projeto da minha vida. Então, na realidade, você atribui a entrada de grandes players online aí no mercado, né? Mudou muito. A gente tem uma mudança muito grande no modelo de loja. Você vê aí os grandes varejistas do nosso setor sofrendo muito, porque você imagina, as nossas lojas eram lojas grandes. Essas lojas grandes, hoje, já não é mais um grande negócio, porque o custo é muito alto, né? Você pega aí, todo mundo vende no marketplace, né? Você vê aí esses chineses entrando aí numa violência gigante, aí você vê esses chineses aí usando artifícios, né? Para poder vender até $50 aí sem pagar imposto. Aí você fala assim, mas isso aí vai melhorar, tá? Mas se você pegar 1 ano, 2 anos, eles aproveitando algum tipo de brecha, até consertar, talvez você não tenha fôlego para segurar. Então, eu acho que foi assertivo para a gente, naquele momento, entender que o jogo era outro, que a gente tinha que realizar todo esse esforço de tantos anos. Qual foi o seu sentimento quando todas as unidades da Ricardo Eletro fecharam as suas lojas físicas para poder sobreviver? Não, primeiro assim, eu falo que a gente cria uma empresa como se fosse um filho, né? Quando nós vendemos empresa, eu sofri muito, porque é um filho da gente. Mas a gente tem que, em determinado momento, não deixar a emoção, né, ser maior do que a razão. Mas falar que foi fácil, não foi fácil, né? Primeiro, vender foi muito difícil, né? Vender foi muito difícil. Na verdade, quando nós vendemos, inclusive, a empresa, né, uma das coisas que era exigido era eu continuar na frente da empresa como garoto propaganda, até porque o nome era Ricardo Eletro. Inclusive, por esse motivo que eu vivi todos aqueles problemas que todo o mercado sabe, que eu sugiro que quem quiser saber mais detalhes, vai lá uma live que eu fiz, que é o Preço do Sucesso, né? Mas eu não arrependo de nada, porque foi o meu nome, botar a cara, que fez chegar onde eu cheguei. E aí depois a intenção quando o fundo comprou era que eu, inclusive, continuasse dentro da empresa, mas depois de fechar o negócio tudo, eles tomaram a decisão de comprar tudo e mudar toda a direção do negócio, da forma que eles achavam que era certo. E eu falo que um avião, ele não cai por um motivo só, né? Não é só pelo piloto, só por isso. Tem o problema da gestão, tem o problema do momento dos juros, tem o problema do momento da pandemia, tem várias coisas. E, infelizmente, eles fizeram a opção de ir só para a parte online, praticamente, e fechar todas as lojas. E hoje estão lá tocando negócios e tentar, aí, de alguma forma, contribuir com o país nosso, né? Qual foi a maior lição na frente do comando aí da Ricardo Eletro nesse período? Uma lição é o seguinte, no final é uma lição para todo mundo. Eu tenho uma coisa que é comigo, que é o seguinte, ou você enfrenta a vida, ou a vida te enfrenta. Foi isso que essa empresa me ensinou. Para chegar onde eu cheguei, para fazer tudo, para estar onde eu estou, eu tive que enfrentar. Não é fácil vencer, não é fácil ser empreendedor,
né? E não é nesse país, não. Em lugar nenhum é fácil, né? Então, o empreendedor que quiser ter sucesso tem que ter casco duro, tem que parar de reclamar e fazer, tem que ir para cima, tem que enfrentar, não tem que ter vergonha de trabalhar, certo? Tem que ter muita humildade, né? Tem que ter respeito, tem que ter gratidão, né? Respeito que eu falo, respeito não tem hierarquia, muita gente tem mania de respeitar só quem está acima. Tem que criar uma cultura muito forte para manter uma empresa. Talvez seja um dos principais problemas que o fundo enfrentou, foi ter quebrado essa cultura, porque quando eu falo quebrado essa cultura, aqueles funcionários que amava, que tinha, sabia cada parafuso daquela máquina como funcionava, né? Então, eu sei que a empresa, as intenções sempre é melhorar, mas tem que ter muito cuidado em mexer em qualquer cultura de uma empresa. Então, é isso que essa empresa me ensinou muito, graças a Deus. Me ensinou que através do trabalho, esforço, que você consegue as coisas. Não tem almoço de graça. Eu cheguei a gerir 45 mil funcionários. Você fazer gestão dessas pessoas, você tem que fazer gestão através do amor, através de levar para essas pessoas que estão ao seu redor, muito mais do que cobrança de meta e processo, tem que levar para pessoas como que essas pessoas têm que enfrentar a vida para que elas possam ter sucesso. Então, é uma cultura que faz o negócio. Eu acho que isso é muito importante o empresário entender. O senhor acredita que a quebra dessa cultura dentro da empresa foi um dos motivos que para falência da empresa ser decretada 3 vezes somente no ano passado, a recuperação judicial? Eu não tenho dúvida, a cultura é um dos pontos importantíssimos, né? Mas não é só cultura, né? É uma empresa que estava numa gestão nova, vem uma pandemia, entra o Mercado Livre, entra o outro. Então, são várias coisas, né? Veio o impeachment na época que o juro estava altíssimo. Então, são várias coisas que quem não sabe, né? E eu não julgo nada quem está lá hoje que errou, que acertou, porque só quem está no comando é que sabe o que é gerir uma empresa dessa. Vou dar um número para você ter noção, né? O que é uma empresa grande que as pessoas não têm noção. Quando eu estava lá, por exemplo, em 2013, antes do impeachment da Dilma, das coisas todas, a nossa despesa financeira com a Selic a 5% era 250 milhões no ano, né? Que a gente, para descontar o cartão, para ter capital de giro, sem aumentar um centavo o endividamento da empresa. Em 2015, essa despesa financeira foi para 750 milhões de reais, porque a Selic saiu de 5 e foi para 15,75. Então, é muito fácil falar. E quando você pega uma despesa financeira, um balanço de uma empresa que precisa de crédito para rodar o negócio, porque ela compra de fornecedor, e você põe 500 milhões de despesa no balanço, o que acontece com essa empresa? Essa empresa dá o quê? Prejuízo. Se você der prejuízo numa empresa no momento que tem uma estabilidade no país, né, a empresa que fatura bilhões, se o fornecedor resolve diminuir o crédito, só isso é suficiente para quebrar qualquer companhia. Então, não é porque as pessoas estão lá ou não estão, são incapazes. As pessoas têm que entender que tem coisa no mercado que não está sob o seu comando. Então, vamos supor, hoje, as pessoas gostam muito de falar sobre Magazine Luiza, será que vai quebrar? É muito fácil julgar isso, né? Muito fácil, né? Pode, qualquer empresa pode quebrar. Qualquer empresa pode ter quebrado. Mas será se uma empresa igual a Magazine Luiza, se continuar esse juro, nessa altura que está, permanecer 1 ano, 2 anos e quebrar, quer dizer que a dona Luiza Helena, a dona Luiza, a tia Luiza, todo aquele conhecimento de 70 mil funcionários para controlar cada pedido que faz, tem logística, quer dizer que do dia para a noite passou a ser incapaz? Ou será que o mercado, às vezes, levou ela a ter uma dificuldade? Então, as pessoas que falam, que dizem, são realmente pessoas desinformadas que não sabem o que é gerir uma empresa de bilhões. Mas faz parte. E se você preocupar com isso, você não faz nada na vida. Se eu fosse preocupar com isso, eu não estava fazendo esse novo projeto meu da minha vida, né? Você tem que acreditar no seu trabalho, em você mesmo e partir para cima. Você tem algum arrependimento na sua trajetória profissional? Não, arrependimento? Não. Assim, na verdade, quando eu saí da pandemia, eu comecei a levar conteúdo para as redes sociais, quando o professor me chamou, eu falei, cara, sabia que existe o mercado
de mentorias, de montar uma escola que você possa levar esse conhecimento seu para os pequenos, principalmente pequenos e médios empresários. Não, nem passava na minha cabeça um negócio desse. Aí fui estudar o mercado e vi que nesse mercado que eu estou atuando hoje, 99,99% das pessoas que levam conhecimento para os empreendedores são coaches, são mentores de palco. Não estou falando que é pior ou melhor, mas não são pessoas que viveram realmente o negócio, né? Até porque quem está na frente de uma empresa, de uma grande empresa, de pequena ou média empresa, ele não tem tempo nem sequer de respirar, quanto mais ficar mentorando. E aí eu percebi, gente, eu ia montar um outro negócio de varejo e percebi, gente, tá aqui uma coisa que eu amo fazer, que é pessoas e gente, né? E eu vou montar essa nova empresa que chama R1, que é a Escola da Vida Real, que é nada mais, nada menos levar os meus 30 anos de conhecimento para os empresários. E hoje, a cada 40, 45 dias, a gente põe 100, 120, 150 empresários que fazem uma imersão comigo 3 dias, onde eu passo tudo sobre gestão, marketing de venda, da vida real, da prática, da realidade, de todo o processo que construir uma máquina de vendas, porque é uma das coisas mais importantes. Porque eu falo que enquanto está vendendo, 90% dos problemas estão resolvidos. Não quer dizer que os outros problemas não são, mas se você está entrando caixa e está vendendo, dá tempo de você resolver os outros problemas. Na prática, na realidade, sem blá, sem essa coisinha de ficar muitos desses mentores de palco aí com pegadinhas, com palavrinhas inglesas para impressionar os empresários. Não, a minha imersão é muito direta, prática. E lá de dentro dessa imersão, a gente montou o Clube R1, onde geralmente o empresário vem para o clube e fica comigo aí um ano inteiro. E aí é um outro tipo de trabalho, onde eu trouxe 10 grandes executivos que construíram comigo, que a gente não constrói nada sozinho, desde financeiro, a marketing, a gestão de logística, a parte de comercialização, negociação. Trouxe esses grandes executivos que trabalham comigo 20, 25 anos, bagagem, com experiência, e a gente faz um acompanhamento anual desse empresário para tirar ele, principalmente, de dono para virar empresário. Porque, geralmente, 99% de nós começa como dono do negócio. Mas depois tem que fazer a transição para empresário, onde dói muito, né? Que é delegar, que é fazer gestão de processos. Então, como eu tenho toda essa experiência, e eu tive a felicidade de chamar todos os executivos, e todos eles vieram para esse projeto. E estou muito feliz com essa nova história aí que nós vamos construir, se Deus quiser. Qual é o público-alvo? É o microempresário? Pequeno e médio empresário. Geralmente é o cara que tem aí seus 10 funcionários, fatura em torno de R$100 mil por mês, que já está ali começando a ter dificuldade em dar o segundo passo, em delegar, em criar processo, controle, né? Não tem ainda toda a sabedoria, como fazer um marketing bem feito, um marketing para vender, não um marketing que as pessoas acham que é simplesmente uma propaganda. Então, é ali que eu vou conduzindo eles e dando passo a passo, e graças a Deus, sim. Se você vê o depoimento das pessoas que a gente está acompanhando aí, tenha virado a cabeça deles assim, e a empresa está muito melhor, graças a Deus. Isso, empresas de qualquer segmento ou tem um foco? Qualquer setor, porque qualquer setor precisa de gestão, qualquer setor precisa de marketing, qualquer setor precisa de venda. Nós temos um médico que está no clube com a gente. Mas médico? Por que você vai vir, doutor Fábio? Não, porque na verdade, cara, eu tenho uma clínica de vacina, eu quero expandir essa clínica, eu preciso de gestão, eu preciso de marketing, eu preciso de vender, então eu preciso aprender. Então nós temos agronegócio, varejo, indústria, comércio, tem tudo. Nessa sua mentoria, o que você acredita que seja o ensinamento mais valioso, aquela dica de ouro que você costuma passar? A dica de ouro, assim, não existe uma bala de prata, mas eu falo o seguinte: as pessoas querem sempre vender mais, né? Os seus produtos ou serviço. A gente fala muito serviço lá também. Aí as pessoas me perguntam, cara, qual o segredo para vender mais? Aí eu falo, quem vende mais é o seguinte: comunica mais que você vende mais. Quer vender mais? Você tem que comunicar mais. Você tem que fazer um marketing bem feito. Você tem que saber como é que faz o marketing de história,
marketing de referência, marketing de posicionamento, marketing de movimento. Eu ensino a ter uma base de imersão, mais de 12 markets que eu utilizava para vender muito. Então, eu acho que todo mundo quer vender muito, quer vender mais, mas não quer comunicar. Eu falo que eles acreditam no marketing da esperança. Eles montam um negócio, contrata o contador, contrata o vendedor, contrata a caixa, contrata tudo, abre as portas e acredita no marketing da esperança que vai encher. Não, você tem que contratar primeiro a pessoa que vai entupir, que vai encher esse negócio seu. Então, eu explico passo a passo como fazer isso. Ricardo, para quem está nos assistindo e quer fazer o seu curso, como que deve fazer? É só ir lá na bio minha, lá do Instagram, para quem vai lá na bio, lá entra no meu Instagram, que é Ricardo Nunes Eletro. Então, você vê que eu tenho orgulho do meu eletro, todo mundo falou, tem que tirar o eletro. Não, deixa lá o Ricardo Nunes Eletro. Vai lá na bio, aperta, com certeza, fala, eu quero participar do RGV, vai cair numa turma do nosso especialista, que vai bater papo com esse empresário e vai ver se você está no momento de vir para o RGV. O RGV, a gente fala que é o seguinte, a gente escolhe o cliente primeiro escolhe a gente, depois a gente escolhe esse cliente, porque a gente quer que ele venha para cá com a cabeça, primeiro do Brasil de quem faz, e não com essa cabeça desses mentores de palco aí que acham que a vida é fácil, que é isso, que então a gente quer realmente as pessoas que querem, que acreditam numa força do trabalho, né, que acreditam na nossa cultura. Aí ele faz a inscrição e passa a participar primeiro do RGV. Depois do RGV, se ele gostar, ele vai para o clube, né? Ou também pode mandar lá no meu direct, no meu Instagram, Ricardo Nunes Eletro. Ricardo, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Invest News Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!